Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 41º capítulo do livro de Gênesis. Esta passagem fala sobre o momento em que José se torna governador do Egito e da fome que devastou a terra. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. E aconteceu que ao final de 2 anos completos, Faraó sonhou. E eis que ele estava em pé junto ao rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, e estavam em pé junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou, e ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhes contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas falhas. Faraó estava irado com seus servos, e me colocou na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e o chefe dos padeiros. E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda. E nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos, para cada homem de acordo com o seu sonho ele interpretou. E aconteceu que assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho, e não há ninguém que o possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti, que tu podes entender um sonho e interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não está em mim, Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: No meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio, e eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como eu nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fialdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando as haviam comido, não se podia saber que as haviam comido, mas ainda eram feias à vista, como no início. Então eu acordei, e eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: O sonho de Faraó é Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é e as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito.
que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra, todo o meu povo será governado, somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha e clamavam adiante dele: ajoelhai. E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, a filha de Potífara, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos, que havia na terra do Egito, e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos da fome, que Asenate, a filha de Potífara, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito, e a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra, e José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios, e a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Agradeço a você por assistir até o final. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.